Ai, gente, troquei minha mesa, coloquei ela pra cá, agora tem uma parede de fundo branquinha, assim. Nunca tinha pensado nisso, velho. A passagem tá meio bosta, assim, que tá bem pequena. Mas tá uma área, entendeu? Esse vai ser meu office de quarentena. Gostei muito, assim, vem o sol na cara, uma luz maravilhosa. Eu tô aqui na mesa de Natal ainda, também pra manter vocês informados, né? Que eu falei que eu não sabia nem o que ia fazer na vida. Ainda não sei o que eu vou fazer da vida, mas só pra informar, eu tô aqui na minha cidade natal, 32 graus, tá verão, já estamos em outubro aí quase, né? Enfim, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo call por Zoom com uma amiga minha, modelo, a Cindy. Eu conheci a Cindy pro meu primeiro ano em Nova York, então já fazem quase 4 anos. 4 anos, porque a gente já tá em outubro de 2020. Puta que pariu, velho. A gente vai conversar sobre experiências que a gente teve nessa carreira louca, né? Desde quando ela começou até o perrengue que ela teve, sobre pontos de vista também. E ela tem um Instagram super forte, quero perguntar como é a relação dela com o Instagram, social media. Falar um pouco desse momento, né? Como tá sendo pra ela, como tá Los Angeles, que ela tá lá agora. E vamos lá! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Deus do céu! And don't forget, drink your water. Oiê! Tá me escutando? Como você tá? Eu tô bem, tô bem. Hoje meu dia tava meio agitado, meio corrido. Eu tô aqui comendo ainda. Como foi tua quarentena? A minha quarentena foi muito boa, pra falar a verdade, assim. Janeiro e fevereiro, os meses antes da quarentena, somado, eu fui para 10 países diferentes. Ou seja, cada semana eu estava em um país diferente. Eu acabei fazendo a conta quando eu estava no meio da quarentena, assim, e eu me dei conta que eu estava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Acho que eu estava trabalhando, viajando que nem uma louca. E aí, quando aconteceu o negócio do coronavírus, da quarentena e tal, eu fiquei meio assim, ai meu Deus, e agora? Eu não vou trabalhar, o que eu vou fazer? Porque a gente tá tão acostumado, né? E aí as coisas foram passando, o tempo foi passando, e eu fui me acostumando, assim, com aquela vida calma. Eu tava com o meu namorado, então eu não tava sozinha, sabe? E aí foi super bom, assim, inclusive pra gente, assim, a nossa relação foi 10 vezes melhor, porque a gente acabou se conhecendo mais e convivendo mais. E foi isso, eu fiquei em Los Angeles esse tempo todo, eu tô aqui desde março, eu tô em Los Angeles. Faz uns 2 meses, 3 meses, as coisas começaram a esquentar. Começaram a aparecer trabalhos de casa. Até hoje eu tô fotografando bastante em casa. Eu tenho clientes que me mandam roupa e eu faço o e-commerce deles desde em casa. Graças a Deus tem Instagram, né? Hoje em dia que a gente pode se beneficiar e fazer os nossos posts e as nossas coisas e ser mais Total. independente. É É, isso que eu ia falar. O Instagram é uma carta na manga, né? E teu com, Instagram é muito forte. Como que é a tua relação com o Instagram? Porque a gente sabe é, que, tipo, até se você relacionando o Instagram com o nosso trabalho, é a nossa imagem, né? Então, né? Para mim, eu tento usar o Instagram como trabalho. Eu tento não postar coisas muito pessoais, eu até posto assim alguma coisa com a minha família, com meu namorado, minhas amigas, mas eu tento tratar de uma forma profissional. Uhum. Eu tento postar as coisas que as pessoas querem ver, eu tento postar as coisas que as marcas olham e pensam, ó, ela consegue fazer isso, ela consegue fazer Ela, aquilo, ela dá vai vender meu certo. produto. Aham. Eu tô sempre tentando investir tempo, assim, se tem um dia, por exemplo, acho que foi ontem que eu tive uma reunião de manhã e de tarde eu não tinha nada para fazer. Então o que que eu fiz? Eu montei uns looks e tal, tirei umas fotinhas, eu já guardo essas fotos, aí daqui a pouco eu posto daqui uma semana, eu posto daqui 2 semanas. E assim vai indo. Quando eu tenho tempo, eu invisto aquele tempo que eu tenho pra, como é que se diz? Para Criar conteúdo, né? Pra criar conteúdo. conteúdo pro Instagram. Criar... Total. E você é muito boa nisso. Ai, Hum, que legal, meu. tentando, né? Ah, mas é assim mesmo. A É. gente vai descobrindo muito, né? A gente trabalha com tantas pessoas criativas que a gente vai, tipo, pegando um pouquinho de cada. E depois você para e pensa, nossa, mas eu gosto disso, sabe? E como que foi, assim? Como que você começou a tua carreira? Foi uma coisa que você sempre quis? Não, não foi uma coisa que eu sempre quis. E é Uhum. meio clichê, assim, mas é aquela coisa tipo,
aconteceu, sabe? Tipo, eu tava com a minha mãe, me pararam, bem aquela história assim que todo mundo conta, sabe? E eu lembro que a minha mãe falou: não, não, vamos esperar, né? Tipo, eu acho que eu tinha 14 na época. Só que aí quando ele falou um monte de coisa, porque tu vai ser famosa, porque tu vai ser a nova Gisele Bündchen, e criança, né? Aquilo fica na cabeça, então eu meio que depois disso comecei a pensar, eu acho que eu vou querer fazer, eu acho. E todo mundo ficava falando também, porque eu era magrinha e alta, sabe? Aquela coisa assim, tem que ser modelo. É tipo, é típico, né? A história É, que todas nós vivemos. Pra todas mim nós também, sabemos. tipo, tanto falar, sabe? Também é uma coisa que eu nunca pensei, assim, nunca cogitei, mas de tanto me falar, eu acho que Exatamente. é. Eu acho que o que me pegou foi quando a minha tia falou assim, Luísa, você poderia estar em Tóquio agora. O que você está fazendo aqui? Aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí eu fiquei assim, nossa, velho, eu poderia estar em Tóquio agora, sabe? Muita coisa. E aí, acho que quando eu fiz 15 anos, eu tava no último ano do ensino médio, e eu falei pra minha mãe, não, eu quero tentar, eu quero ver o que que acontece, quero ver se me aprovam, né? E aí ela falou, não, então se quer fazer, a gente vai fazer direito. A gente vai te levar numa agência de verdade, com nome e Ai, tal. que bom que foi assim. A gente ligou pra Ford Sul, de Porto Alegre, e no mesmo dia eles já me aprovaram, me assinaram, e eu acho que foi um mês ou 2 meses depois eu Uhum. fiz um casting para Milão e me aprovaram. E aí meus pais falaram, não, só vai isso terminar o colégio. E que pra mim, hoje em dia, eu penso, graças a Deus que eles fizeram terminar o colégio, porque por mim eu teria ido. Aí eu terminei o colégio e fui logo em seguida. Aí eu fui para Milão com 16 anos e aí eu não parei mais. Da onde que você é, Rio Grande do Sul? Porto Alegre. Porque assim, eu sou de cidade pequena, então quando eu viajei a primeira vez, eu não tinha noção de nada, assim, tipo, nada real. Tipo, eu nunca tinha pego um ônibus na minha vida, mas não porque eu era riquinha e é porque minha cidade era muito pequena, tipo, não fazia sentido eu pegar um ônibus para ir pra nenhum lugar. Aham. Eu lembro que eu aprendi a andar de ônibus, a metrô, nunca tinha visto, não sabia o que que era. Eu olhava para aquelas linhas assim e falava, meu Deus, o que que é isso que me colocaram? É. Eu lembro que eu cheguei na agência em Milão e a agência me deu um mapa da cidade e o mapa encostou no chão e eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, o que que eu faço com isso? Nossa, Trauma. foi um trauma. Assim, roubaram meu telefone, não tinha internet, tava com o telefone da agência só para receber SMS, com um mapa e eu me virei, eu fui dar água pro vinho, sabe? Você foi assim também? Como que é, Foi. assim, como que refletiu a tua base familiar, a tua vivência aí na tua cidade com tudo isso Acho que que aconteceu talvez depois? não tanto quanto tu, porque Porto Alegre é uma cidade grande, né? A capital. É. Obviamente não tem metrô, não tem nada disso. Mas antes de eu modelar, eu já tinha viajado com os meus pais, eu já tinha ido para Austrália, então eu já tinha pelo menos visto. Então, quando eu me mudei para Milão, obviamente eu tinha 16 anos, nunca tinha pegado o metrô sozinha, nunca tinha pegado o ônibus sozinha, nunca tinha feito nada sozinha, né? E foi muito difícil no início, assim, porque eu não falava inglês e não falava italiano. Assim, meu inglês era o inglês da escola. Aquele inglês tipo, I am, you are. Sabe? Yeah, Tipo assim. exactly. É, eu também. E quando eu cheguei em Milão, eu. Primeiro que me esqueceram no aeroporto, ninguém foi me buscar no aeroporto. Eu fiquei 4 horas no aeroporto sozinha, congelando de frio. Nunca vou esquecer disso. Que horror! Nossa, nunca, nem eu, nunca mais vou esquecer disso que tu me falou. E aí, quando finalmente me buscaram, eu cheguei no apartamento de modelo e tinham 3 meninas da Estônia. Pra gente ter noção, eu não sabia nem que Estônia era um país. Elas falaram de onde elas eram, eu não tinha nem entendido de que era, que língua que era. E eu falando inglês assim muito pouco e eu fiquei muito sozinha, né? Porque as três eram do mesmo lugar e falavam a mesma língua. Nossa, E eu lá, assim, eu era também mais novinha que elas, eu acho que elas tinham uns 18, 19, 20, e eu tinha 16, né? Então eu era uma criança. Mas total. Nem tem paciência, já olha assim, ai meu Deus do céu, mais um tipo, aqui. bem isso, assim. E aí eu também lembro que eu tinha um mapa e eu circulava no mapa onde que eu tinha que ir, escrevia no meu caderninho como é que eu chegava, porque eu olhava no computador antes de sair de casa. Eu também salvava tudo. Escrevia tudo assim para não me perder. Me perdia várias vezes, me entra em cada furada, mas a gente aprende, né? A gente pega rápido, eu acho, quando a gente é tão novinha, assim, principalmente a língua. Eu morei em Milão
8 meses, eu acho. E eu saí falando italiano e inglês. Uau! E eu acho que eu sempre fui, assim, não muito boa com línguas, mas eu consegui pegar rápido as coisas, assim. E aí, quando eu fui embora, eu já tava falando, assim, já tava sabendo fazer tudo, sabe? Eu lembro quando eu voltei pra casa, eu tava me sentindo assim, uau, sabe? Eu nunca imaginei que fosse fazer tudo isso que eu fiz, passar É. por tudo isso que eu passei. E eles te jogam, assim, no mundo de adultos, né? Porque todo mundo que tu trabalha é adulto. E eles esperam que tu seja um adulto também, mas tu é uma criança que não sabe falar língua às vezes, que não sabe, não tem dinheiro para fazer as coisas, sabe? Hoje em dia, graças a Deus, assim, a gente tem a mesma agência, a gente trabalha com pessoas maravilhosas que estão sempre nos apoiando e tal. E a gente, né, agora a gente é mais velha, mas com 16 anos, quando eu cheguei, ninguém não tava nem aí. Nem aí, se eu fosse chegar, se eu não fosse chegar, se eu ia voltar para cá. E eu tinha uma ideia que as pessoas fossem me amparar um pouco mais, sabe, assim. E não é isso que aconteceu, completamente o oposto. Tipo assim, eu odiava ir na agência, morria de medo deles. E eu tinha uma ideia também de que seria mais glamuroso, que seria mais, né, sabe, Mais assim, mais... fácil, aham. E é muito, E também é completamente diferente. é uma ideia muito distorcida, né, do modelo. Porque eu entrei muito no piloto automático. Que eu sempre fui muito de acreditar em todo mundo, sabe? Inocência, Também. ser legal, sabe? Sorrir para as pessoas. Eu sempre fui essa pessoa. E aí, quando você entra nesse mundo, você tá sendo julgada toda hora, né? Sim. Então, nossa, eu lembro assim que na minha agência em Milão, uma coisa que me traumatizou real, assim, eu lembro que minha booker falou que eu tinha que sorrir menos. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, tipo, Ai, meu que Deus, absurdo. eu não posso mais sorrir. Eu ficava com medo, sabe? E aí é tanta coisa que vão colocando na nossa cabeça, coisa assim que talvez você olhando de fora você acha que é uma coisinha, mas são coisinhas que te afetam real, sabe? Claro. As coisas que a gente lembra. Coisa nada a ver, assim, sabe? Uma coisa que eu tenho trauma até hoje do meu ombro, que sempre falavam que meu ombro é muito estreito. E aí eu criei esse problema com meu ombro. Aí depois não pode sorrir. Meu Deus Nossa, do céu, eu posso sorrir. Aí eu lembro que comecei a ficar tão insegura, sabe? Eu acho que várias meninas devem passar por isso. E é muito difícil lidar com isso. Pra mim demorou muito tempo. qualquer um, realmente, assim, ser modelo não é para qualquer um. As pessoas acham que a gente chega no casting, pega o trabalho, todo mundo é legal. Não, tipo, até chegar nesse de pegar o trabalho, tem tanta coisa que acontece que mexe com a cabeça da gente, sabe? E é bem isso que tu falou, assim, tem coisas que eles falam pra gente que eles nem pensam, nem se dão conta, mas que fica marcado pro resto da vida. Eu também nunca vou esquecer. Eu acho que foi em São Paulo, eu peguei um trabalho e tinha uma foto, quando eu cheguei para fazer o trabalho, tinha uma foto minha, assim, mais ou menos assim. E aí tava escrito assim, fazer Photoshop urgente na saboneteira, que é esses ossinhos que eu tenho aqui. E aí, quando a gente tava fotografando, eles ficavam falando, nossa, mas ela é muito ossudinha, né? Ela tem muito osso aparecendo, né? A gente vai ter que fazer muito, vai dar muito trabalho. E eu era tão novinha, acho que eu tinha 17 anos, sei lá. E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe, nossa. E eu falei assim, eu também nunca tinha, nem tinha percebido que eu tinha, sabe, assim, são coisas que a gente não, nem percebe, eles falam, e daí a gente fica assim, Cria um problema. e um problema que não existia antes, né? Você tem algum projeto paralelo com modelar? Tenho, Tem, eu tenho. me conta. Não posso contar muito, mas eu tenho 2 projetos paralelos no momento. Um deles é em relação à atuação, que é uma coisa que eu descobri que eu adoro. Eu não Que sabia. legal. E eu comecei a investir um pouquinho nisso e fazer umas aulas. E o meu segundo projeto paralelo vai lançar em fingers crossed, em janeiro ou fevereiro do ano que vem, que é uma coisa que eu tô trabalhando há bastante tempo já. Eu não posso falar muito do que é, mas é em relação à roupa, é em relação a uma marca de coisas que eu tô produzindo, eu tô fazendo, eu tô bem hands-on, assim, é bem... Meu,
Que Coisa legal. que eu gostaria de fazer, e aí eu achei um lugar aqui em Los Angeles que eu tenho acesso o tempo todo, que é perto da minha casa, que eu posso ir olhar e fazer, e mexer, e dizer, é assim, eu gosto assado. E é uma coisa que eu adoro e ocupa bastante tempo, assim, da minha vida, sabe? Que é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu não gosto de não ter nada pra fazer. E eu tô descobrindo várias coisas, tô aprendendo várias coisas de várias pessoas, assim, então é muito legal. Meu, que legal. E é muito bom, porque é um processo criativo, né? Você vai, tipo, florescendo com a criatividade real. Exatamente. É muito Ah, legal. que legal. Eu acho super importante, assim, para as meninas até que estão começando a modelar, ou que já modelam há tempo, ter uma coisa que, assim, que tu gosta de fazer, um projeto paralelo que tu gosta de fazer. Porque essa nossa indústria, assim, é tão incerta as coisas, né? A gente nunca sabe, a gente não tem salário, a gente não tem nada fixo, né? Então, eu acho super importante, assim, a gente ter alguma coisa que a gente gosta do lado, Uhum. Eu sabe? acho que também essa coisa assim, a gente não tem rotina, não dá pra planejar. Então Sim. você ter uma rotina tua, assim, Uhum. sabe, faz muita diferença. Ai, mas que legal! Nossa, tá todo mundo aqui animado agora pra saber que vai vir aí esse janeiro, fevereiro. Ai, fiquei muito feliz de saber. Obrigada. Uma coisa que eu tô acompanhando é esses fogos, né, que estão acontecendo no mundo inteiro, né, meu? Aí na Califórnia, aqui no Brasil, tá horrível. Como que tá aí? Inclusive eu tive um trabalho, a gente marcou um trabalho dentro de estúdio e a única cláusula que tinha no contrato do trabalho era que todas as janelas tinham que estar abertas, porque não tinha uma parte fora, assim, era tudo dentro de estúdio, então tinha uma capacidade de pessoas e tal, e as janelas tinham que estar todas abertas, tinham janelas no estúdio inteiro. E aí a gente acabou cancelando o trabalho, porque não por causa do coronavírus, mas porque a gente não podia abrir as janelas por causa dos incêndios, que a gente não conseguia respirar. Na semana que esse trabalho foi cancelado, foi o pior. Era o índice, assim, de poeira no ar e eu acho que é assim que se chama mesmo. Era tão alto que eles estavam recomendando as pessoas não saírem de casa. Se tu tem qualquer tipo de sensitividade, asma, o que for que seja, ficar em casa, não abrir as janelas, estava bem complicado. Uau. Isso eu acho que foi há uma semana, 2 semanas atrás. E depois, assim, começou a passar um pouco, começou a melhorar um pouco, graças a Deus. E agora tá tudo certo, céu azul, porque a gente não conseguia nem ver o sol. Nossa, Tanta... imagina, né? De sentir no apocalipse, né? Quanta coisa que tá acontecendo, gente. A gente nada mais nos surpreende esse ano. Nossa! Pô, mexe muito comigo essas coisas, sabe? Dá muito medo, mas É. agora melhoraram um pouco, graças a Deus. Pra fechar, me fala, assim, uma experiência que te marcou muito na tua carreira. Eu acho que me mudar para Nova York foi uma coisa que me marcou muito, assim, porque era o meu maior sonho era morar em Nova York. Sempre quis morar em Nova York, desde antes de ser modelo, eu era apaixonada. Eu via nos filmes, nossa, eu sonhava assim em morar naquela cidade. Eu nunca me esqueci. O dia que eu cheguei em Nova York, peguei o meu táxi amarelo e sabe quando a gente tá indo em direção a Manhattan, que tu vê a cidade assim? Sim, aham. Ver, Nossa, tipo, nunca vou esquecer. sim, Nunca vou esquecer. nossa. E morar em Nova York é incrível, incrível. Assim, eu sou muito grata por ter tido essa experiência. Hoje em dia eu não moro mais lá. Eu, né, me livrei do meu apartamento em Nova York para morar em Los Angeles. Mas, nossa, é muito incrível. Assim, eu tive momentos maravilhosos naquela cidade. Nunca, nunca vou esquecer. Lembrei quando a gente tava, ano passado, né, que você tava, tipo, fazendo a mudança e tudo. Tipo, não tinha caído a ficha ainda, né? Eu acho que a ficha só cai quando você sai. Você fala, caralho. Eu acho que a ficha só caiu, na verdade, quando a quarentena aconteceu, porque até então eu tava morando aqui em Los Angeles, mas eu tava em Nova York toda semana. E pra mim era o ideal, assim, era poder morar aqui, ter uma qualidade de vida um pouco melhor, um espaço um pouco maior, ter o meu carro, poder fazer as minhas coisas. Eu acho que Los Angeles é uma cidade que te deixa um pouco mais independente, mas eu queria continuar indo para Nova York e trabalhando em Nova York.
E aí, quando a quarentena aconteceu, foi quando eu caí minha ficha. Falei, agora eu não posso ir mais, sabe? Quando é que eu vou poder voltar para Nova York? E, mas Nossa, eu, tô assim agora também. é, mas, Muito assim, nossa. mas eu acho que quando as coisas se acalmarem um pouco, assim, e, né, porque agora também tem o travel ban, que não pode ir da Califórnia para Nova York e tal, então acho que as coisas, quando as coisas se acalmarem, eu vou conseguir voltar e trabalhar lá e ter os dois. Planejo ir pro Brasil em dezembro para ver minha família, passar o Natal e tal, tal, tal. E acho que depois eu vou direto para Nova York. Se der tudo certo, né? Vamos ver. Certo, vamos ver como o mundo vai estar daqui uns meses. Exatamente. Ah, então é isso. Ah, espero te ver logo, tô com Eu saudade. também. Não tô nem acreditando que já é Halloween, já passou um Nossa, ano. daqui a pouco é Nossa, meu. Natal, Ano Novo. Não dá para acreditar mesmo. Assim, quando é que tu volta para Não, casa? meu querido Natal eu já queria ter montado, entendeu? Tipo, era tipo, antes do meu aniversário em julho, eu já queria montar uma pira de Natal, que pra mim é tipo assim, parece que o tempo parou, sabe? Calma, Ao calma. mesmo tempo que parece que o tempo parou, parece que tá muito Nossa, rápido. É muito estranho. eu também tava É pensando muito nisso. estranho. Desde fevereiro parece que já passou um ano Total. Tô pronta pro Natal. também. Mas vamos viver um dia de cada vez, também sei. É, exatamente. Ah, mas então é isso. Aproveita aí teu namorado, Los Angeles, Aproveita calor. a família. Daqui a pouco você vai ver tua família. Nossa, mal eu posso esperar. Ah, imagino. Ai, obrigada, Cindy. Imagina. A gente mata um Ah, pouquinho das saudades também desse jeito, né? tá. Conversando. It's what we can do, right? É, bem isso mesmo, bem isso. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.